Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje, que teve alta do Ibovespa. Vamos lá. O Ibovespa subiu hoje, uma baixa do dólar, alta do Ibovespa, mas a gente volta a enfatizar aquele aspecto que eu mencionei ontem. O Ibovespa está andando de lado. A expectativa eleitoral hoje, na verdade, é uma influência internacional que fez com que o Ibovespa subisse, mas a expectativa eleitoral ainda faz com que dia sim sobe, dia não baixa, enfim, essa coisa toda que a gente tem acompanhado. Mas as ações da Petrobras, por exemplo, que ontem tiveram uma queda impressionante, hoje tiveram uma leve alta também. O dólar arrefeceu na expectativa eleitoral, tem pesquisa para ser divulgada durante o final de semana, isso mexe com a especulação que se faz com relação à moeda internacional. O Brasil não avançou no índice de desenvolvimento humano, continua na 79ª posição, uma posição muito ruim. Obviamente, se a gente levar em conta a classificação da ONU, ainda é uma posição de alto desenvolvimento humano. Mas levando-se em conta a potencialidade brasileira, as potencialidades brasileiras, o setor de serviços recuou agora em julho, os dados são do IBGE, e no estudo a gente conversa com Cláudio Salles, do Instituto Acende Brasil, sobre a conta da energia que está alta, a conta da luz que está alta, e também sobre todo o potencial brasileiro, a estratégia brasileira com energias renováveis. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. No sobe e desce do mercado, hoje a bolsa subiu, o dólar caiu um pouquinho, vamos dar uma olhadinha aqui, os números são esses, o Ibovespa hoje subiu quase 1%, 0,99%, a 75.429 pontos, o ambiente exterior foi bom, que ontem já era bom, mesmo assim a bolsa caiu, mas hoje subiu, ou seja, acompanhou o movimento do mundo. As ações da Petrobras, que ontem tiveram queda, ou seja, continua nesse patamar aqui, em torno de 18%, mas hoje uma alta de quase 0,5%, 0,43%, e o dólar comercial 4,16%, recuou um pouquinho. Obviamente que isso aqui é uma correção da alta exorbitante de ontem. Ontem teve especulação pesada em relação ao dólar, hoje caiu um pouquinho, 0,69% de queda a R$ 4,16. Bom, vamos falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano que foi divulgado hoje pelas Nações Unidas. O índice mede exatamente a qualidade de vida e a capacidade que o país tem de ofertar qualidade de vida à sua população. São 189 países, antes era 188, esse ano foi 189 países que entram nessa mensuração da ONU. O Brasil ainda é classificado como de alto desenvolvimento humano, mas está atrás de vários outros países que seriam, digamos, muito parecidos com o Brasil. O fato é que nós temos algumas situações. A expectativa de vida no Brasil, que já é de 75 anos e 7 meses e vem melhorando, é a notícia positiva, é o que mantém o Brasil nessa posição, não deixa cair mais. Mas, por exemplo, em escolaridade, o Brasil ainda tem uma situação muito ruim e isso puxa o Brasil para baixo, ou seja, tem aqui uma compensação. Outra coisa também que é um problema no Brasil, além da escolaridade, é justamente a condição que se tem de saúde, ou seja, de oferta de avanço de vida, essas coisas todas, à exceção especialmente quando a gente está falando de expectativa de vida. Esses são os 5 melhores países no Índice de Desenvolvimento Humano. Vai de 0 a 1 essa medição da ONU, ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor é. A Noruega confirmou a primeira posição, que já vem de muito tempo. A Suíça agora é o segundo colocado, superou a Austrália, que na verdade está um pouquinho abaixo, é a terceira colocada. A Irlanda, não a Irlanda do Norte, a Irlanda e a Alemanha são os 5 mais bem colocados nesse Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Vamos dar uma olhadinha agora da condição do Brasil. O Brasil é 79º nesse índice. Está aqui, 0,75, ou 759 se você preferir. Atrás da Argentina, que é 47º. A Argentina faz parte do pelotão de cima, é índice de desenvolvimento humano muito alto, o Brasil é somente alto. O México é um pouco abaixo, um pouco acima do Brasil, mas já faz parte desse grupo de índice de desenvolvimento humano alto. A China, por exemplo, 86º, está lá na frente, e está um pouco atrás, e o pior país é o Níger, na África, com 0,354. Se a grande distância é de 1, a gente demonstra claramente, voltando só para a tela da Noruega, 0,953 é o melhor, 0,354 é o pior nesse índice de desenvolvimento humano da ONU.
Bom, vamos falar sobre a conta de luz. Eu conversei mais cedo com o Cláudio Salles, do Instituto Acende Brasil, sobre o porquê dessa conta de luz estar muito alta no Brasil. Nós estamos passando pelo inverno, nós temos baixo nível nos reservatórios. A matriz energética brasileira é sobretudo hidrelétrica, ou seja, depende de água nos reservatórios para gerar uma energia mais barata. Aí a gente usa as termoelétricas, que custam mais caro, mas evidentemente também sobre o potencial brasileiro em energias renováveis. Tudo isso você acompanha agora na entrevista que gravamos um pouquinho mais cedo aqui no Cenário Econômico. Acompanhe. Cláudio, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Um prazer. A gente tem falado aqui com muita frequência no programa sobre a conta de energia. Aliás, é o que tem mantido, apesar da deflação agora do último mês, no mês de agosto, é o que ainda segura a inflação para cima, quando o que puxa para cima é a conta de energia. Ela tem sido resiliente na alta, nós estamos na bandeira vermelha 2 por muito tempo, nós ainda não temos chuvas que tragam uma expectativa melhor. Qual é o cenário hoje do setor de energia? Me lembro que no ano passado você veio aqui e trouxe a seguinte informação: está sobrando energia no país, mas nesses momentos a gente tem um alto custo na conta de luz. Por que a gente tem essas diferenças tão gigantescas? Primeiro é sempre bom lembrar que a conta de luz que nós pagamos, ela é constituída por diferentes componentes. Né? Uhum. Um deles é a energia propriamente dita, né? Que ela é contratada nesses leilões organizados pelo governo. Outra coisa é a transmissão da energia, também organizada nos leilões contratada nos leilões organizados pelo governo. Uma terceira coisa é o custo da distribuição propriamente dita, enfim, aqui em São Paulo, a Eletropaulo, no Ria Light, a Enel, enfim, a distribuição propriamente dita, que é a parte menor, só 20%, não chega a 20% da conta. Né? E uma quarta coisa que são tributos e encargos, que é individualmente o maior componente do custo da energia. Uhum. Então, quando nós falamos em aumento da energia, nós temos que analisar esses quatro componentes. O custo da energia nos leilões, esse tem decaído. Né? O ambiente de leilões, exatamente porque, enfim, usando essa afirmação de cerca de um ano atrás, estava sobrando energia. Sim. Né? Nós temos um pipeline de projetos gigantesco, resultando numa competição nos leilões extremamente acirrada. Só para dar o dado do último leilão. No último leilão, foi contratado um total de aproximadamente 1.000 megawatts, um pouco mais de 1.000 megawatts médios de contratação. E tinham mais de 50.000 megawatts de projetos competindo. Ou seja, isso dá a medida do grau de competição, o grau de acirramento da competição, que tem como consequência preços decrescentes. Hoje, a geração eólica, que está sendo contratada nos leilões, na faixa de R$100 por megawatt-hora, até bem abaixo disso, em alguns casos, é um preço bastante agressivo em benefício do consumidor. Né? Fica como um exemplo. Por outro lado, dando um salto quântico, por que enfim, na conta de luz esse custo tem aumentado? Porque, enfim, a gente tem que buscar essa resposta num olhar sobre a matriz elétrica. A matriz elétrica brasileira ela é predominantemente hidráulica, né? Mais de 60%, um pouco mais de 60% da energia que consumimos vem de usinas hidrelétricas, mas ela tem uns 20 e tantos por cento que vem de fontes termoelétricas. Né? E hoje, essas usinas termoelétricas elas estão sendo acionadas de forma bastante frequente. Isso faz com que o preço final para o consumidor fique mais alto do que seria numa situação em que você tivesse reservatórios mais cheios, enfim, e uma necessidade menor de acionamento de usinas termoelétricas. Você fez menção agora há pouco de energia eólica, foi isso, né? Nós temos também o crescimento da energia solar no país, de fonte termoelétrica. O que nós temos hoje na realidade brasileira do ponto de vista de incentivo a esse tipo de energia, você fez menção do preço aí, é bem mais baixo do que nós temos hoje. E com potencial muito gigantesco de crescer. Qual é o entrave para crescer, porque não está crescendo tão rápido quanto poderia esse tipo de energia, esse tipo de geração, tanto eólica quanto Deixa eu contestar solar. Um pouco essa afirmação. A geração solar ela está começando agora. Teve já 2 leilões em que elas tiveram presença significativa. Né? Mas ela foi antecedida por um crescimento vertiginoso de geração eólica. Né?
Então, num intervalo de aproximadamente 10 anos, nós saímos de quase nada, né, para hoje, cerca de 10% da matriz elétrica brasileira, até um pouco mais. Eu ia lhe fazer a pergunta, 10% é eólica? De geração eólica, do ponto de vista de capacidade instalada, né? Ou seja, é um número extremamente expressivo, número um. E os preços da geração eólica têm decrescido como resultado do avanço tecnológico e do grau de competição, né, curva de aprendizado das empresas, dos empreendedores que estão participando desse mercado. Agora, você falou sobre incentivos, né? Teve e ainda existe um incentivo muito forte para essas fontes, tanto eólica como solar, que é um desconto dado na conta de luz sobre os custos de distribuição e de transmissão. Tem o apelido do regulador, é TUSD e TUST. É a tarifa do uso do sistema de distribuição e tarifa do uso do sistema de transmissão, que ficam embutidos na conta de luz. O consumidor que optar por não contratar mais diretamente com a sua concessionária local, mas atuar no mercado livre, comprando energia de um produtor que tenha o que apelidamos de uma fonte incentivada, ou eólica, ou solar, ou biomassa, ou pequena central hidrelétrica, ele tem 50%, às vezes até mais, de desconto nessas tarifas de distribuição e de transmissão. Então, isso é um incentivo enorme que promoveu uma migração muito grande de consumidores do mercado regulado, enfim, atendido diretamente pelas distribuidoras, para contratar diretamente no mercado livre, obviamente, daí decorrendo o incentivo para o crescimento dessas fontes de energia. Agora, Cláudio, nós estamos no momento econômico do país, a economia deve crescer em torno de 1,5%, os mais otimistas dizem que pode chegar a 2%, os nem tão otimistas falam em 1,4%, 1,3%, o mercado está apostando em alguma coisa próximo de 1,4%. Se a gente crescer no final deste ano, como normalmente acontece, um pouco mais do que as previsões normalmente vaticinam ali, mas com uma possibilidade de um crescimento importante no ano que vem, porque eu tenho aqui o que eu chamo de demanda reprimida por crescimento. Está todo mundo disposto a crescer se tiver condições melhores. Se houver um crescimento maior, eu tenho uma demanda maior por energia. O país está pronto para atender essa demanda? Olha, seguramente sim, né? O planejamento da oferta de energia ele é feito num prazo maior pela EPE, né, um horizonte de 10 anos e até horizontes maiores, mas no horizonte de 5 anos, o próprio ONS também faz o seu planejamento. Então, ele faz isso usando cenários de referência, né? Então, diferentes cenários de crescimento da demanda, que são acompanhados de diferentes cenários de crescimento da oferta. Veja que, na modalidade de leilões que nós temos hoje, você tem que, na verdade, se preocupar com um horizonte até menor do que isso, porque é o horizonte dos projetos que já estão em andamento, né? Se você tem uma sinalização de um crescimento maior no futuro, daqui a 3, 4, 5 anos, você tem tempo de contratar essa energia antecipadamente. Então, hoje, nas avaliações que são feitas, inclusive lá no Instituto, nós fazemos isso anualmente, né, o risco de desabastecimento está muito baixo. O próprio ONS publicou isso recentemente, na região sul, em torno de 0%, enfim, na região do subsistema em que isso era mais elevado, era ainda abaixo de 1%, ou seja, está dentro dos... O risco de desabastecimento. O risco de déficit. Né? De déficit, ou seja, de eu ter uma demanda maior do que a oferta de energia. Então, isso está sob controle. A outra questão é a qualidade, a eficiência da matriz elétrica, né, que tem a ver com o custo, né? Isso é atendido porque nós temos termoelétricas que estariam sendo acionadas como agora. Elas estão sendo acionadas intensamente para guardar água, para manter esse risco baixo diante do crescimento futuro, né? Se você tem uma matriz mais eficiente, pode-se fazer, se chegar aos mesmos resultados com um custo menor, né? Então, por isso é que é importante uma visão, aí, nesse caso, de longo prazo, de como você deve pretender que a matriz evolua, né? E aí tem a ver com de que maneira você estabelece regras para os leilões ou incentivos para a expansão que levem à construção de uma matriz que se torne cada vez mais eficiente. Quando a gente fala em eficiência, a gente fala, obviamente, em preço baixo e entrega de um produto de qualidade neste momento, mas sendo sustentável no longo prazo. É por isso que a energia hidrelétrica no Brasil foi o fenômeno que foi e ainda é.
Qual o cenário que você traça para o futuro? Porque quando se fala em construir novas hidrelétricas, eu tenho questões ambientais do país que pesam muito mais do que pesavam nos anos 70, nos anos 80. Eu tenho uma oferta muito grande, uma possibilidade de crescimento de energia eólica, de energia fotovoltaica, e eu tenho, obviamente, as termoelétricas que têm um custo mais alto. Qual o cenário que você traça para o futuro, levando-se em conta a questão da sustentabilidade e da eficiência? Primeiro, partindo do básico, que é o potencial que o Brasil tem, que é privilegiado se comparado com outros países. Né? A matriz elétrica brasileira hoje, ela é cerca de 60% hidráulica. Acima do Brasil, com participação de geração hidráulica, que é renovável, né? e não poluidora do ponto de vista do gás efeito estufa, né? Nós temos Noruega com um pouco mais de 90%, depois Venezuela e Canadá na faixa dos 60%, 70%, e depois o Brasil. Né? Agora, diferente desses outros países, o Brasil ainda tem um potencial espetacular de cerca de 150 mil megawatts de usinas hidrelétricas não aproveitadas, dos quais cerca de 100 mil estão na região norte, dos quais pelo menos 60 mil, um pouco mais, estão localizados onde tem reservas indígenas e, portanto, teriam que ser tirados fora desse esquadro. Mas tem ali, naquela região, cerca de 30 mil megawatts passíveis de serem desenvolvidos de forma ambientalmente sustentável. No resto do país também existem projetos de potencial hidráulico de menor capacidade, mas que poderiam ter, enfim, uma equação de eficiência econômica bastante interessante. E existe ainda a possibilidade de se considerar um refurbishing, enfim, algum aprimoramento em cima dos reservatórios existentes para aumentar marginalmente a capacidade desses reservatórios, trazendo um atributo para o nosso sistema que tem um valor enorme, que é a capacidade de regularização. Né? Ou seja, esse potencial hidrelétrico existe e é um nonsense, é difícil para explicar para qualquer marciano, enfim, qualquer ser que, por hipótese, achemos super inteligente, né? Por que o Brasil estaria simplesmente abrindo mão desse potencial com base numa discussão que é nitidamente enviesada. Né? Então, o Brasil tem sim um potencial hidrelétrico, deve buscá-lo. Tem um potencial eólico e solar espetaculares. Né? O regime de ventos que se encontra aqui no Brasil, que nos leva a ter parques eólicos com fator de capacidade da ordem de 50%, né, é espetacular. Né? E isso já estamos sentindo, eu comentei há pouco, nos preços que têm sido decrescentes nos leilões, na competição em torno de geração eólica. Geração solar, desnecessário dizer, né? Quer dizer, um país equatorial, em boa parte das suas regiões, né? Com um regime de insolação extremamente intenso. Quer dizer, quando a gente pensa em comparar isso com a Alemanha, por exemplo... Sem dúvida, sem dúvida. É uma farra para os brasileiros. Sim, né? claro. A biomassa também, que o Brasil tem uma capacidade enorme, né? Por causa da nossa agricultura e tudo. Ou seja, todas essas fontes estão disponíveis, né? É claro que o modelo mais eficiente, olhando para o futuro, ele vai depender, e aí eu vou me repetir um pouquinho, da maneira como se organizem os incentivos para a expansão. Hoje nós temos esse regime de leilões de energia, ou seja, no mercado regulado, que é praticamente 70% da demanda de energia no Brasil, que vai através, assistida por parte das distribuidoras de energia e toda ela contratada nesses leilões. Tá. Só que esse modelo já está, entre aspas, fazendo água. Ele não é eficiente, porque ele obriga um consumidor, nós aqui em nossas casas, a assinarmos um contrato, às vezes por 30 anos, de preço de energia corrigido pelo IPCA contra a inflação. Ou seja, a gente fica blindado do decréscimo do custo de energia que a modernidade está trazendo. Blindado do benefício de um preço... Exato, mais caro. Exatamente. Né? Quer dizer, blindado do benefício de um preço mais competitivo. Mais competitivo, claro. Da modernidade. Claro. Né? Então, esse modelo, ele não se sustenta mais. Perfeito. Né? E por isso é que estava sendo muito oportuno uma discussão que estava sendo promovida pelo Ministério de Minas e Energia de mudança regulatória, né? Que agora está no limbo em função dessas mudanças políticas. Enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é um ponto extremamente necessário de ser abordado. Cláudio, obrigado pela gentileza uma vez mais. Um abraço, obrigado a você. Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil, conversou conosco aqui no Cenário Econômico.
Bom, você acompanhou essa minha conversa com o Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o recuo no setor de serviços medido pelo IBGE, o Marcelo Castilho está no Rio, e também sobre o informe da Honda acerca dos problemas que a marca teve com aqueles airbags feitos pela empresa japonesa Takata. Aliás, toda a polêmica dos airbags, a Vanessa Casanillo traz essa informação daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico aqui pela TV Brasil, o setor de serviços perdeu força agora no mês de julho, segundo dados apontados pelo IBGE. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Foi o pior mês de julho desde 2011, quando começou a série histórica do levantamento de acordo com o IBGE. O volume de serviços prestados no Brasil caiu 2,2% em julho na comparação com o mês de junho. O resultado reforça a fragilidade do setor, que tem apresentado grande volatilidade desde a greve dos caminhoneiros, quando caiu 3,4% em maio e cresceu 4,8% em junho. E inicia o terceiro trimestre em queda, acumulando no ano uma retração de 0,8% e em 12 meses queda de 1%. Aliás, como a gente já falou, o resultado de junho foi revisado. Ao invés de ter avançado 6,6% na comparação com maio, a alta foi de 4,8%. E assim, não foi o melhor resultado para o mês de junho, conforme havia sido informado anteriormente pelo IBGE. De acordo com o Instituto, 4 das 5 atividades de serviços investigadas na pesquisa tiveram queda de junho para julho. A mais expressiva foi a dos transportes e serviços auxiliares aos transportes e correio, que recuou 4%. Somente os serviços prestados às famílias tiveram alta no mês, de 3,1%. O IBGE destacou que, com os resultados de julho, o patamar de serviços prestados no país se encontra 12,9% abaixo do de janeiro de 2014, quando se atingiu o ponto mais alto do setor na série histórica. Piotr. Só fazendo uma menção ainda ao setor de serviços, foi um dos que mais contribuíram com empregos no primeiro semestre deste ano, se comparado ao primeiro semestre do ano passado. Nós divulgamos esse dado ontem aqui no Cenário Econômico. Bom, você se lembra de toda a polêmica em relação, aliás, polêmica só não, acidentes provocados por aqueles airbags fabricados pela empresa japonesa Takata, que na verdade era fornecedora de airbags para várias montadoras do mundo. Bom, fato é que hoje a Honda aqui do Brasil divulgou um relatório com o impacto desses airbags nos carros da marca, e a Vanessa Casanillo tem informações em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Esta é a primeira vez que ocorrências desse tipo são relatadas aqui no Brasil. A Honda disse que foram 28 casos de rompimento de airbags da Takata por aqui, com 11 pessoas feridas e sem registro de mortes. O problema, segundo a empresa, aconteceu em diferentes modelos da marca. Os airbags da Takata estão relacionados a 22 mortes nos Estados Unidos e na Malásia, provocando o maior recall da história. Um caso que ficou conhecido como o dos airbags mortais. A montadora afirma que forneceu assistência aos envolvidos sem mais detalhes sobre os locais das ocorrências ou as datas. Outras 14 marcas convocaram recalls para trocar o equipamento no país. Foram mais de 2 milhões de carros de 15 marcas diferentes, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A gente tem falado disso com frequência aqui desde o ano passado. A gente tem trazido, inclusive, entrevistados para discutir esse assunto. O problema é que a gente tem recalls de vários produtos de segurança, de vários itens de segurança nos veículos. No caso do Brasil, é a única razão pela qual você consegue fazer um recall. Ou seja, se você tem um problema no banco, no couro do banco, no tecido do banco, isso não é obrigação de fazer recall. Mas quando se envolve itens de segurança, sim, nesse caso há necessidade de recalls e a empresa é obrigada a fazer o recall, ou seja, chamar o dono do carro, fazer o reparo de forma gratuita, diga-se de passagem. Bom, o Cenário Econômico desta sexta-feira termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana. A gente volta na segunda. Até lá.